creio que será um tempo bom. A minha oração é que o Espírito Santo nos ajude nesse trabalhar essa rica carta. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ver algumas ministrações e somente um capítulo foram mais ou menos 5 horas de ministrações em um capítulo. Eu estava pedindo ao Espírito Santo me ajude. Aí um capítulo ministrar em 45 minutos ou 50 minutos. Mas a gente não vai esgotar aqui essa carta. Muitíssimo rica, 6 capítulos. Eu já começo a indicar um livro para você ler. Eu sei que todo mundo tem esse livro. É a Carta de Efésios. Quantos tem essa Carta de Efésios aí? A gente tem que olhar a Bíblia aqui. Isso aqui tem. No Novo Testamento nós temos essa carta. Amém? E eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Como outras cartas, já ministramos carta aos Romanos. A gente está trabalhando hoje Éfeso, a carta aos Efésios. Como outras cartas também é importante a gente trabalhar. Mas eu quero aproveitar a oportunidade até para incentivar a igreja a ler essas cartas. A gente costuma orientar, principalmente no discipulado para novos membros, né, quando a gente fala sobre integridade da palavra, né, o Val costuma ministrar, e sempre indica, começando a ler os evangelhos, depois as cartas, na verdade, e depois ir lá para o Velho Testamento. Mas é muito importante todo crente ler a sua Bíblia. Né? Não se esqueça, né, que a Bíblia é importante você ler. Nós indicamos aqui vários livros, mas é importante também que você leia a sua Bíblia. E as cartas são importantes. Quando você lê as cartas, parece que foi escrita hoje. Tão interessante que é. A gente vai perceber aqui, durante o estudo, que tem particularidades que nos chamam muita atenção e pode remeter à mudança de mentalidade, de crescimento. E para esse o propósito. Eu sei que é uma maratona até um pouco cansativa, a gente vai ler bastante, mas eu gostaria que você levasse a sério e não faltasse. Efésios, né, tem que ler muito, é isso mesmo, a gente tem que ler. Tá? E como somos uma igreja de ensino, que gosta de ler a Bíblia, inclusive, a gente não vai medir esforços para ter um momento como esse. Tá certo? Só para a gente se localizar aqui um pouquinho, não dá para a gente aprofundar, mas eu quero tocar na parte geopolítica de Efésios, né, que eu acho que é interessante a gente citar aqui. Né, e a sua localização, hoje não existe mais a cidade de Éfeso, né, que se encontra lá na Turquia. O nome dessa cidade é Isma. Né, a Isma existe, naquele tempo era Éfeso. Né, inclusive eu queria até colocar isso aqui. Está pronto aí o pessoal da mídia até brigou comigo hoje, que eu mandei em cima da hora aqui o material, mas a gente vai ter um pouquinho de paciência. Apaga essas luzes aqui, ó, o pessoal enxergar aqui. Pode apagar essa aqui também, por enquanto? Acho que vai dar para eu acompanhar aqui, pelo celular. Então, aqui a gente vê as ruínas que existem hoje, tá? Se você for lá para a Turquia, especificamente na cidade de Isma, você vai ver as ruínas de Éfeso lá. Né? Então, não tem como alguém dizer que Éfeso nunca existiu. As ruínas estão ali. E a geopolítica aqui dessa cidade é bastante interessante. O apóstolo Paulo pregou por 2 anos nessa cidade. Né? Um ponto estratégico por onde as cartas eram despachadas era exatamente nessa cidade de Éfeso. Né? Geograficamente contribuía. Não sei se dá para você ver aqui, Éfeso está nessa localização aqui da carta. E aí você vê aquelas 7 igrejas da Ásia, né? Quando você vai lá em Apocalipse, né? Você vê lá Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Então, estrategicamente, né, como Éfeso era uma cidade portuária, a carta, não só a carta a Éfeso, como também outras cartas, elas circulavam. Então, todo mundo tinha acesso à carta. A carta era endereçada a Éfeso, mas ela circulava. Então, todas as pessoas que congregavam nessas regiões tinham acesso. Tanto a carta que ia para Sardes, como qualquer outra região. E a gente vê também isso acontecendo, até mesmo quando o apóstolo João, quando estava aqui, exilado em Patmos,
ele enviou também a carta para cá, e essa carta ela circulava nessa região. Por que isso, né? Qual o propósito? Porque o propósito é para atender a igreja. E graças a Deus, nós temos a carta hoje, onde eu e você podemos ver. Amém, irmãos? Ver e ler, e aprender e crescer com isso. Então, geograficamente, você vê que a cidade portuária ela favorecia também. E Paulo escreveu essa carta quando, pela primeira vez, ele foi preso em Roma. E a gente pode ver uma referência disso em Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 13, versículos 4 e 1, não vou ler, mas você pode pesquisar aí, quando ele cita realmente que ele estava preso. Agora, qual a importância de Paulo escrever essa carta ao povo de Éfeso? Quando o apóstolo Paulo foi preso, houve uma preocupação tremenda com os cristãos ali, porque o apóstolo Paulo, né, aquele que fundamentou, né, princípios de Cristo, ele foi preso. E agora, o que vai ser? Paulo foi preso, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, de bravador, ele escreveu tanto a carta para esse povo, como também outras igrejas, né? E é uma referência para a nossa vida. Então, o que a gente consegue encontrar e aprender nessa carta? Ela é dividida em duas partes importantes. Primeira parte, o propósito de Deus. No capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver escrito ali na carta o propósito, né? É um resumo do que aconteceu com o homem através de Cristo. Então, ele traz essa informação na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 4 ao capítulo 6, a segunda parte da carta, fala sobre os deveres da igreja. Olha só que interessante. Como é importante a gente se inteirar com aquilo que o apóstolo Paulo deixou, tanto para aquele povo e para a nossa vida também hoje. Você está comigo? Graças a Deus, né? Então vamos começar a destrinchar a carta aí, né? Começar a ler a partir do primeiro versículo. Pode passar. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, você conhece, eu vou ler aqui na versão internacional. Diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Eu sei que é interessante, a gente vai trabalhar muito com verdades práticas aqui, pegando pontos da carta, e a gente trabalhar aqui um pouco. Uma das coisas que me chama a atenção, a própria apresentação do apóstolo Paulo. Eu não sei se você teve oportunidade de estudar um pouquinho da história da igreja. Isso aqui, a própria apresentação de Paulo, não era com a finalidade de dar uma carteirada, ou mostrar que ele era uma autoridade, ou que ele era mais importante, ou que as pessoas deveriam respeitar por ele ter escrito aquela carta. Eu estava pesquisando a respeito da cultura, inclusive de Roma, né, que Paulo tinha uma ligação muito grande lá. Existia uma cultura que era muito interessante. A palavra apóstolo não surgiu, para quem não conhece, não surgiu no aparecimento da igreja. Apóstolo não começou quando a igreja apareceu, quando foi distribuído os dons. A palavra apóstolo era usado também pelos próprios romanos. Porque diz a história que quando Roma começou a dominar algumas províncias, alguns povos, né, e tomava conta, ele não destruía aquele povo. O que ele fazia? Ele dominava aquela civilização, aquele povo, e enviava pessoas para ensinar uma cultura àquela localidade, aquele povo dominado. Então, enviava alguém que era especialista em linguística, alguém que era especialista em política, alguém que era especialista em cultura social e assim por diante. Então, enviava esses homens. Então, naquele tempo, era chamado de apóstolos. Para qual finalidade aqueles homens iam até esses lugares? Para ensinar a cultura de Roma. E a intenção era o quê? Né? Depois que estabeleceu uma cultura lá, passar a cobrar imposto. Olha só que terrível. E essa palavra apóstolo significa enviado. E a gente conhece muito bem, né, essa termologia, esse ofício apóstolo, dentro dos 5 dons ministeriais. Agora, em se tratando de Paulo, qual é a finalidade dele? Ele foi enviado por Jesus Cristo para pregar, para ensinar uma nova cultura do céu.
Antes, em Roma, era enviado apóstolo para estabelecer uma cultura de Roma. Agora, o apóstolo Paulo, ele já se coloca ali, irmãos. Eu estava lendo um pouquinho, pesquisando. O apóstolo Paulo estava dando uma cara a tapa nesse momento. Porque se existia essa cultura, onde era enviado pessoas para estabelecer uma cultura de uma região, quem é esse apóstolo que chegou para estabelecer uma nova cultura? Então o apóstolo Paulo foi usado. Mesmo sendo preso, ele não fez questão de se esconder e colocou lá. Se você for em Hebreus, você vê que o autor é desconhecido, né? E você vê muitas coisas sendo colocadas ali, principalmente a questão da cultura do reino. Eu acredito que o próprio autor não teve coragem até de expor. O fulano de tal, alguns dizem que é apóstolo, outros falam que é Apolo, mas o autor que escreveu aquela carta talvez não tenha tido coragem até para se identificar. Porque aquilo que ele ia expor ali era uma coisa que envolvia cultura, mudança cultural. Agora o apóstolo Paulo, ele deu a cara a tapa. Você está comigo? Será que o apóstolo Paulo é referência para a nossa vida hoje, de integridade e de coragem? Amém? Será que você tem coragem no ambiente onde você vive, e dizer assim, ó, eu sou aquele que foi chamado para pregar o evangelho. Eu sou crente. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, eu sou crente. Aqui é fácil. Estamos no meio dos irmãos, aqui é muito fácil. Agora lá no seu trabalho, na sua escola, sair desse negócio de agente secreto. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu, quando vou ter algum compromisso no comércio, né? E às vezes as pessoas perguntam, a tua profissão, pastor, qual o problema? E eu sei que há muitos escândalos por aí, eu já vi pessoas até, irmãos, pastores, que têm vergonha até de se identificar por causa justamente dos escândalos. Mas, irmãos, o problema é deles. Eu sou pastor, né? Sabe que é pastor de ovelha animal? Não, pastor do rebanho de Cristo. Aleluia. Você está comigo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Não é vontade do homem, da vovozinha. É de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Uma verdade prática que eu quero destacar aqui. Santo e fiéis. Agora, o que é santo? Porque algumas pessoas fazem confusão ou têm dificuldade de entender que a partir de Cristo, você agora é santo. Só meia dúzia. Você é santo. Você está comigo? Eu gosto mais da versão quando fala fiel, né? Ela aqui nessa versão, na NVI, ela fala fiel. E ela pode muito bem interpretar como fé. Mas tem uma versão, não me lembro agora, qual a que diz essa palavra, que fala que é confiança. Claro que você tem que ter fé, claro que você tem que ser fiel. Mas é uma fé, é uma credibilidade que desperta confiança. É igual um exemplo que eu posso dar aqui agora. Todo mundo aqui crê que isso aqui é uma cadeira. Sim ou não? Alguém tem dúvida que isso aqui é uma cadeira? Alguém está enxergando uma mesa aqui? Agora, eu posso não ter confiança de sentar nessa cadeira. É totalmente diferente. Eu posso crer que isso aqui é uma cadeira, mas não ter confiança de sentar. Então, a ideia aqui não é somente crer, não é somente acreditar que ele existe, é depositar toda a sua vida, a sua confiança nele. Você está pegando aí? Tranquilo, né? Então, santo e fiel em Cristo Jesus. Lembra desse termo aqui, em? Guarde, por favor, gente, esse termo. Você vai ver que toda a ministração aqui de Efésios, você vai ver o apóstolo Paulo sempre citando em Cristo. Em Cristo. Isso não é pouca coisa. Você está comigo? A questão de ser santo, né? Ele está se referindo ao povo de Éfeso,
Os santos e fiéis, uma cidade profana, uma cidade que cultuava a deusa Diana, promiscuidade rolava solto lá. Então o apóstolo Paulo, ele fez questão de dizer, citar, em quem está direcionada essa carta? Aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem no retiro dos motoristas. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Avança. Acho que pulou, né? Ou não? Isso. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. Não nascemos de novo para nos tornarmos santos, mas somos santos por causa do novo nascimento. Entenda isso. Você está comigo? Porque algumas pessoas não acreditam que pelo fato de vez em quando dar alguns moles, fazer algumas coisas erradas, não sou santo não. Agora, santo se relaciona à sua vida, o seu novo nascimento. Eu e você fomos comprados com sangue. E a palavra santo significa separados. Ou separado. Você foi comprado com sangue, portanto, você foi separado para Deus. Agora é em Cristo. Você está comigo? Não nascemos de novo para nos tornar santos. Agora, não confunda a questão da santidade, que talvez a confusão esteja no ponto da santidade, porque a santidade é um processo. Você está comigo? Avança, por favor. E aí a definição. A santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Porque, por isso, irmãos, é totalmente incompatível aqueles que são santos viver deliberadamente na prática do pecado. Você está comigo? Por aquilo que você é, por aquilo que Deus fez por você, pecado não pode fazer mais parte do teu repertório. Até porque nós não somos mais escravos do pecado. Considerai-vos livres em Cristo Jesus. Pastor, mas quando eu erro, quando eu peco, eu deixo de ser santo? Não. Você foi comprado. Você faz parte da igreja de Cristo. Você é dele. Você está comigo? Agora, a situação de viver errado é um posicionamento a ser tomado. E a palavra, graças a Deus, nos ajuda a isso. Um processo onde envolve a dedicação. Se eu fui separado, então eu não posso mais flertar com o pecado. Eu não sou mais assim com o pecado. O pecado na minha vida, ela só é um mero acidente de percurso. Onde a minha vida de integridade vai fazer com que eu peque cada vez menos. Pastor, é possível se eu passar o dia sem pecar? É possível. Tem gente que não acredita. E aí quando acontece de virar o dia e não pecar, e fala assim, rapaz, hoje eu não pequei. Diga assim, não viver pecando é normal para aqueles que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Meu Deus do céu. Avança. Aí essa parte que eu gosto muito, e eu sei que você já ouviu, já até cantou. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou toda sorte de bênção. E o crente vibra, pula, planta bananeira, vira cambalhota. É verdade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai nos abençoar. O que está escrito ali? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos lá, de novo, vamos lá. Mais uma vez. Diga assim, eu sou abençoado.
Agora, a gente tem que sair da teoria, do chavão, onde a vida prática, ela não está alinhado àquilo que a palavra diz. E a gente precisa viver à altura. E tudo começa aqui. Você está comigo? Agora, tem uma parte importante dentro desse versículo que nós citamos aqui. Pode passar. Ele já nos abençoou. Sim ou não, pessoal? Sim. Agora, eu não contribuo para ser abençoado. Eu já sou abençoado. Amém. Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Não, tem que dar oferta, o dízimo para ser abençoado. Não, você já é abençoado. Amém. Tanto é que você é abençoado que você contribui. E pastor, se a pessoa não contribuir? Pula essa parte. Eu não vou à igreja para ser abençoado. Por eu ser abençoado, eu congrego. Por eu ser abençoado, eu reconheço que é importante congregar. Ó, a ministração sendo montada aqui, ó. Eu não preciso ser obrigado a congregar, porque eu sou uma bênção. Porque Ele já me abençoou. E por isso eu congrego. Então não vai mudar em nada. No sentido daquilo que você já é. Amém, querido. Eu não jejuo para ser abençoado. Não, tem que jejuar, tem que jejuar para ser abençoado. Não, você já é abençoado. O que você está fazendo quando jejua é colocando a carne no devido lugar. Você está dizendo para a carne assim, ó, quem manda aqui sou eu. A carne fica brava com você, porque está querendo comer. Aí você, não, aguenta. Quem manda aqui sou eu. O meu espírito recriado, amém? Inclusive, os crentes deveriam voltar a jejuar, né? Vou fazer uma pergunta aqui, não responda. Responda com você mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, volta para a ministração, pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor. Eu não subo ao monte para ser abençoado. Tem algum problema subir ao monte? Não. Pastor, ultimamente meu monte é um monte travesseiro. Diga assim, eu sou abençoado. Aleluia. Coisa boa. Avança um pouquinho. Agora, o que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Aí começa algumas coisas interessantes, porque eu sei que na cabeça de muito crente, a primeira coisa que vem na mente dele é dinheiro, bens materiais. Eu sou próspero. Tem algum problema? É errado isso? Não. Só que existem bênçãos que é expresso na palavra muito mais importante do que as bênçãos materiais. Presta atenção, por favor. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, irmã? Mata esse demônio aí. O demônio da barata. Em nome de Jesus. É só expulsar. Sai, não quer sair? Já está viva. Sai, não quis sair. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Eu tenho muito cuidado com esse texto, porque eu sei que a falta de entendimento a respeito do que a palavra diz... Irmãos, vamos ficar com o que a palavra diz.
E Deus não tem nenhum problema de ver você prosperando na área também financeira. Deus, Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Você está comigo? Mas precisa estar claro para a nossa vida hoje que existem bênçãos muito mais importantes. Principalmente com coisas que vai ficar por aqui. Onde a traça e a ferrugem corrói, acaba. Porque há bênçãos que vai me projetar para a eternidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê na internet, está chovendo lá, onde o foco é só bens materiais. Cuidado com isso, crente. E é por isso que tem muito crente frustrado, porque às vezes algumas coisas não acontecem, olha para o lado, eu estou próspero, e fala assim, eu estou aqui. Eu não sou abençoado. Então, o diagnóstico dele, a avaliação, o parecer dele, é com base nos bens materiais que ele possui. Eu preciso falar isso com certo cuidado, até porque nós cremos na prosperidade financeira sim. Mas a gente tem que trazer equilíbrio na palavra. Nós cremos que a prosperidade faz parte do crente, mas eu não posso me esquecer que existe um propósito também. O propósito pelo qual o Senhor está me prosperando. Qual é a finalidade? Eu creio em propósitos. Além de Deus desejar que você viva bem, que você coma o melhor dessa terra, mas eu creio que a prosperidade ela é muito mais equilibrada e com sentido quando ela tem uma finalidade. Você está comigo? Agora, eu não quero entrar nessa parte, mas eu quero citar aqui as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que são muito importantes. E o crente precisa meditar nisso, porque isso, irmãos, muda a nossa vida, a nossa história, o nosso caráter, o nosso futuro, com essa mentalidade. Avança. Então, o que são bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Uma dimensão sobrenatural que não podemos ver, mas estamos inseridos nela. Ih, pastor, não entendi muito bem não. Eu vou te ajudar. Calma, irmão. Calma. Passa, por favor. Tem um versículo aqui que vai nos ajudar a entender como funciona isso. E juntamente, Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele quem? Cristo, ok? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos aqui estão assentados nos lugares celestiais? Ou você está aqui no retiro do motorista? Você saiu daqui e foi para algum lugar? Foi para a Turquia? Alguém aqui, de repente, foi levado pelo anjo no céu? Tem alguém? Você está sentado com Cristo? Como é que é isso? Alô? E tem uma linha também que a gente precisa corrigir. Algumas pessoas acreditam que isso só vai acontecer quando for arrebatado. Assentado com Cristo, aonde Ele está nesse momento, nós estamos com Ele. Agora, nessa dimensão sobrenatural, irmãos, isso já aconteceu. Tudo bem, a gente não vai falar agora aqui na questão do reino físico que vai se manifestar, mas o reino espiritual já chegou e já está em nós. Estamos envolvidos nisso, de maneira que o sobrenatural toca também no natural. Assentados com Cristo, nos lugares celestiais, onde eu posso, tanto eu como você, se beneficiar das bênçãos que estão lá na dimensão sobrenatural, que você não consegue ver com os seus olhos naturais, mas com os seus olhos espirituais, através da fé, você consegue ver e tomar posse. Agora, como é que eu chego ao conhecimento disso? Através da palavra. A palavra, ela vai dizer o que você tem em Cristo, o que você alcançou em Cristo. Agora, precisa envolver fé nisso.
Porque se eu sou aquele que só acredita vendo alguma coisa, pegando alguma coisa, sentindo alguma coisa, eu não vou receber ou usufruir daquilo que já foi disponibilizado para mim. Avança, por favor. Glória a Deus. Sai! Aê! Vamos ler aqui todo mundo junto? Vamos lá. Mais uma vez. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Oh! Que boa representação é essa, hein? Amém? Onde você é assim com Cristo. Onde um grupo de pessoas chamado igreja, quando se reúne, o que concordar aqui, concordar no céu. Nós somos aqueles que detêm a manifestação do anticristo. O anticristo está doido para mostrar as unhas, mas você está aqui. Aleluia. Agora, aquele que foi chamado para representar o reino aqui na terra, precisa pegar com as duas mãos todos os benefícios que tem, que pertence a esse reino. Você está comigo? Aleluia. Passa. Agora, que bênçãos são essas? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que bênçãos são essas, pastores? Pastor, avança, vamos ver. Na palavra, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Primeiro, eu vou citar aqui as bênçãos do Pai e de Cristo, que você vê na palavra, que já recebemos. E depois eu vou citar as bênçãos também do Espírito Santo. É bênção ou não é, pessoal? Sim ou não? Diz assim o texto: porque Deus nos escolheu nele. Nele quem, gente? Antes da criação do mundo. Eu e você fomos escolhidos antes do mundo existir. É muito para você isso? Tem gente que está olhando assim a minha cara assim. É muita coisa. Tem gente aí se sentindo mal porque não é reconhecido, porque ninguém dá oportunidade para ele. Mas se você olhar aqui na palavra, que Deus escolheu você antes da criação do mundo, será que não é um motivo de você se alegrar nesse momento? Não esperar ser reconhecido por ninguém? Saber que você foi escolhido por Deus antes do mundo existir? Agora, para sermos, olha aqui a palavra santo, gente, santos e irrepreensíveis em sua presença. O que representa isso também para a nossa vida hoje? Verdade prática, relacionamento. Ter um relacionamento com Ele. O Senhor escolheu você para ter um relacionamento com Ele. Viver uma vida santa e irrepreensível. É possível isso, pastor? É possível agora em Cristo. Você crê nisso? Sim ou não, pessoal? Em amor nos predestinou para sermos adotados. Deixa eu trabalhar um pouco essa palavra adoção. Talvez na nossa cultura aqui, ela não soa muito bem, porque na nossa cultura aqui, a adoção, ela tem um grau até não muito valorizado, a pessoa que é filho biologicamente, no sentido de que a adoção... Já vi pessoas lendo esse texto aqui, mas eu sou adotado. Deixa eu falar algo aqui interessante, quando eu estava pesquisando essa palavra adoção. Na cultura romana, a palavra adoção é levada muito a sério. Você pode deserdar um filho biológico, mas o filho adotivo não pode de jeito nenhum. É uma coisa muito séria. Por que isso? Porque o filho adotivo, ele foi escolhido. Não entenda a questão da adoção como dentro da nossa cultura, mas como uma escolha.
Porque a humanidade, irmãos, quando pecou, né, deixamos de ser filho de Deus, passamos a ser filho do diabo. Então houve todo um sacrifício de morte para que fôssemos resgatados, justificados em Jesus Cristo. E nós fomos escolhidos por Deus para voltar à origem. Então há algo, irmãos, que aconteceu conosco que não pode mudar. É uma decisão dele. Você está comigo? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito, guarda essa palavra propósito, gente, conforme o propósito, bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia! Você vê aqui a graça aqui se manifestando, irmãos. Antes a graça, né, e tudo que aconteceu mais à frente, a graça se manifestou a todos os homens. Fomos alcançados hoje por causa da graça. Então isso aqui, irmãos, não é pouca coisa. Então a bênção que nós temos aqui é que Ele nos escolheu. A primeira bênção que você recebeu do Pai, Ele escolheu você, meu irmão. Aleluia, meu Deus do céu. Eu pensei que o pessoal ia correr aqui, ia plantar bananeira. Mas vamos lá, avança. Glória a Deus. E tem mais. Do versículo 7 até o versículo 10. Nele quem, gente? Hein? Temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, presta atenção nessa palavra convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu não sei se você conseguiu entender esse versículo aqui, mas eu vou explicar. Está aqui o céu, está aqui a terra. No princípio, antes da queda do homem, havia harmonia. Porque, irmãos, o homem, o ser humano, foi a vontade de Deus. O ser homem, o homem da terra. Você foi criado para ser um homem da terra. Você está comigo? A vontade de Deus é que o céu é o céu, os céus é o céu do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, qual é o papel do homem aqui da terra? Trazer o céu aqui para a terra. O céu, a terra. Estava em harmonia, estava tudo certo. Aí quando houve a queda, essa plenitude, não seria essa palavra plenitude, mas essa divergência, ela foi rompida. Então o propósito é, através de Cristo, voltarmos à origem. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui, um pouquinho de escatologia. Alguns aqui vão ficar escandalizados. Sabia que não vamos ficar diretamente lá no céu? E aí tem muito crente assim, eu estou doido para morar no céu. É só por um tempo. Você vai chegar lá e vai voltar para cumprir o teu propósito aqui na terra. Homem da terra. Você está comigo, irmãos? Esse negócio de, estou doido para ir embora. Cuidado, irmãos. Quer ir embora para onde? Eu quero ir para o céu, mas você vai voltar. Porque o nosso lugar é na terra, não é desse jeito que está bagunçado. Espera que vai acontecer um tempo aqui, irmãos, onde Deus vai consertar tudo isso aqui. E você vai cumprir o propósito aqui na terra, o ser humano. Humano, a palavra humano é homem da terra. Amém? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? Ir para o céu, morar no céu? Faz parte, sim. Mas a nossa maior expectativa é recebermos um corpo glorificado para
habitar aqui nessa terra. Essa é a nossa principal expectativa. Você está comigo? Ah, pastor, eu pensei que ia morar lá. Estava até querendo construir já um barraco para mim. Não, mano. Aqui. Um corpo